Regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, competência do Tribunal Pleno. Tá? Então vamos lá. Quais são as competências aqui? Ó? Bem, seção 2 da competência do Tribunal Pleno, artigo 12. Tá? Compete ao Tribunal Pleno processar e julgar originariamente. Sempre teremos, tá, uma tendência maior de cobrança aqui, ó, em qual é a competência originária de um tribunal, ou seja, qual é aquela competência que só aquele tribunal pode julgar. Afinal de contas, eu entro com a ação diretamente naquele tribunal. Então, ó, compete ao Tribunal Pleno processar e julgar originariamente. A. Feito relativo a oficial das instituições militares estaduais oriundos de processo administrativo disciplinar. Talvez seja a mais importante aqui em termos de prova, tá? E vocês perceberam o seguinte, ó, eu estou falando de um feito, de um processo, mas que envolve tão somente oficial das instituições militares estaduais, ou seja, tanto da PM quanto do Corpo de Bombeiros Militar. E quando for um processo administrativo disciplinar. Lembram da ação judicial disciplinar militar? Quando não é um oficial, é lá na primeira instância. Quando é um oficial, por exemplo, perda do posto, patente do oficial, isso é competência originária dos tribunais. Isso está até mesmo na Constituição. Se vocês forem lá no artigo 125 e perceber a competência do TJM, deixa eu voltar aqui, né? E perceber a competência do TJM, vocês vão perceber que existe essa competência para o tribunal lá no artigo 125. Quando for o julgamento de perda do posto, né, patente do oficial, tudo isso é na segunda instância, é direto no tribunal, tá? Então cuidado aí, ó. Aqui, como eu disse para vocês, é o ponto mais importante. Ah, minha borracha agora voltou a funcionar. Beleza. Mas enfim, ó. Então aqui, ó, competência originária, feito relativo a oficial, e aí o oficial dos militares estaduais, ou seja, tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros Militar, e quando for oriundo de processo administrativo disciplinar, tá? Então é só lembrar, quando for perda do posto, patente, questões disciplinares envolvendo militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, mas militares oficiais, aí é competência originária do TJM-MG, ok? Beleza, bola para frente aqui, ó. Ainda é competência originária do Tribunal Pleno. Então, ó, compete ao Tribunal Pleno processar e julgar originariamente. Aí outra questão muito comum, quem já estudou aí regimento interno sabe, ó, mandado de segurança. Quando que o mandado de segurança contra ato disciplinar militar vai ser competência do Tribunal Pleno? Então aqui a gente tem que lembrar o seguinte, ó, é um MS, mas é um MS contra que tipo de ato? Ó, contra, tá, ato disciplinar militar. E aí o seguinte, ó, quando for um mandado de segurança contra ato, primeiro, do governador. Então aqui, ó, do governador do estado. Quando for contra ato do presidente do tribunal, aí é aquela competência genérica, ó. Mandado de segurança contra um tribunal é competência originária do mesmo tribunal. Então, quando for mandado de segurança contra ato do presidente do próprio TJM-MG, tá? Além disso, ó, do presidente de Câmara. Então, eu posso ter um ato de um presidente de Câmara do TJM-MG. Lembram da Colenda Câmara? Que também vai ser competência do Tribunal Pleno. E ó, quando for contra seus órgãos fracionários, tá? Então aqui, ó, contra órgãos fracionários do tribunal. Então, sei lá, vai ser montada uma turma, um órgão fracionário qualquer. Também é competência do Tribunal Pleno. Juízes do tribunal ou membro do Ministério Público, praticando ações judiciais contra atos disciplinares militares. Então, ó, para falar a verdade, é sempre quando é contra o tribunal, ó. Juízes, né, do próprio TJM-MG.
Juízes do próprio TJM-MG, ó. Peraí, deixa eu pegar a borrachinha aqui. TJM-MG e também quando for contra ato, né, do Ministério Público Estadual, mas aí, óbvio, né, atuando em processos de competência originária do TJM-MG. Então, ó, basicamente é o seguinte, é mandado de segurança contra ato do governador e mandado de segurança contra o TJM-MG, o próprio TJM-MG, ou mandado de segurança contra o Ministério Público Estadual. E quando, professor? Contra ato disciplinar militar. Mas, enfim, uma tendência de prova, tá? Esse MS aí, ó, esse mandado de segurança contra atos disciplinares militares, seja do governador, seja do próprio presidente do tribunal, do presidente de câmara, seus órgãos fracionários do tribunal, juízes do tribunal. Percebam que aqui, ó, dessa parte aqui, eu vou até mudar a cor aqui, ó, olha só, dessa parte aqui, ó, dos atos do presidente, né, que vai aqui, opa, peraí, que vai do presidente do tribunal, tá, até o final aqui, ó, do tribunal, dos juízes do tribunal, é como se fosse mandado de segurança contra o tribunal. Ou seja, cai naquela regra geral. Mandado de segurança contra um tribunal sempre é competência originária do mesmo tribunal. Lembram disso? Mandado de segurança contra um tribunal sempre vai ser competência originária do mesmo tribunal. Então é o que está acontecendo exatamente aqui, ó. Mandado de segurança contra ato, né, do próprio tribunal, ó, vai ser competência originária do mesmo tribunal. E depois, quando for contra membro do Ministério Público, praticada em ações judiciais contra atos disciplinares militares, tá? Banca examinadora aqui, ainda mais a FUMAR, que ela vai copiar e colar. Então, vai colocar alguma outra situação. Por exemplo, vai falar que mandado de segurança contra ato do juiz de direito da Justiça Comum, nada a ver. Tá? Isso é no âmbito do TJMG. Vai criar alguma outra situação aqui que não esteja presente na letra B de bola. Então, só tomar cuidado com relação a isso aí, tá ok? Então, ó, processar e julgar originariamente, mandado de segurança contra atos disciplinares militares do governador, do próprio TJM-MG, aí entra presidente, presidente de câmara, seus órgãos fracionários, juízes do tribunal, tá? Ou então mandado de segurança contra ato do Ministério Público praticado em ações judiciais contra atos disciplinares militares, tá? Então percebam que não é qualquer ato do Ministério Público, mas aqueles praticados contra atos disciplinares militares. Próxima competência aqui, ó. Aí começa um monte de competência genérica. Como assim competência genérica, professor? Competência que todo tribunal faz. Todo tribunal julga uma reclamação. Ah, uma reclamação para quê, professor? Para preservar a autoridade de suas decisões. Tem um acórdão do TJM e quem deveria respeitar e cumprir o acórdão não está respeitando e cumprindo. A parte prejudicada ajuiza no tribunal uma reclamação. É como se eu estivesse dedurando o tribunal. Tribunal, você proferiu a decisão, o pessoal tinha que estar respeitando a decisão, mas não estão respeitando a decisão. Aí você entra com uma reclamação, tá? Então aqui, ó, processar e julgar originariamente, lembrando ainda, ó, tribunal pleno, competência originária, reclamação, competência genérica, todo tribunal tem isso aí. D, aí vale muito a pena vocês marcarem essa aqui, ó. Essa aqui é bem típica de tribunal militar, tá? Representação para declaração de indignidade e incompatibilidade para o oficialato, tá? A depender da conduta praticada por um oficial, ele pode ser punido com isso, ele pode ser considerado indigno para o oficialato. E, obviamente, isso pode representar não apenas a perda da patente, mas até mesmo o posto de oficial em si, entenderam? Então, como é algo mais grave, algo que também está presente tanto na Constituição Federal com relação aos militares, quanto nas constituições estaduais com relação aos militares, tá? Fiquem de olho nisso aqui, ó. Talvez junto com a linha A seja a mais importante em termos de prova. Então, compete ao Tribunal Pleno processar e julgar originariamente a representação para declaração de indignidade / incompatibilidade para o oficialato, tá? Para qualquer concurso que vocês forem fazer e perguntar isso aqui a respeito de militar,
pode ser qualquer concurso de outro estado, tá? Forças Armadas, coisas do tipo. Sempre quem julga isso é tribunal. Isso sempre vai ser uma competência de tribunais militares, tá? Esse julgamento de indigno para o oficialato ou incompatível para o oficialato. Sempre é competência de tribunal militar. Não é só porque a gente está no TJM, não. Qualquer tribunal militar que vocês forem, vai ser assim também, beleza? Então cuidado aí, ó. Deixa eu voltar com a canetinha aqui, ó, para marcar texto, né? Tradicional, ó. Representação para declaração de indignidade e incompatibilidade para o oficialato. Uma competência originária do Tribunal Pleno, beleza? Letra E. Representação para a perda da graduação. É outro ponto importante também. Mas espera aí, professor. Quem tem graduação é praça. Verdade. Quem tem graduação é praça, né? E não oficial. Mas o importante é vocês lembrarem que é o Tribunal Pleno, tá? Ou seja, perda de graduação das praças aí, ó, do cabo, do sargento, enfim, perda da respectiva graduação, competência originária do Tribunal Pleno também. Cuidado que aqui, ó, eles irão jogar para o Conselho de Justiça. Se aparecer isso aqui, ó, a afirmativa está errada. Por que a afirmativa está errada? Porque isso está lá na Constituição. Se a gente vai lá no artigo 125, ó, quer ver? Ó, deixa eu pegar a Constituição aqui para vocês, ó, para mostrar essa questão aqui para vocês. Ó, é uma decorrência de uma determinação constitucional. Ó. Artigo 125, parágrafo 4º. Vejam só o 125, parágrafo 4º aqui, ó. Tô chegando aqui, ó. Olha aqui, ó. 125 da Constituição, né? Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. Aí vem o parágrafo 4º, ó. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Até aí é aquela primeira parte, né? Ou seja, quando não for um crime doloso contra a vida, vai ser competência da Justiça Militar, tá? Aí vem o detalhezinho, ó. É como se existissem duas competências nesse parágrafo aqui, ó. Olha a parte final, ó. Cabendo ao tribunal competente, atenção, ó, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Entenderam? Isso vai aparecer em qualquer tribunal militar. Não é só nos tribunais dos estados, não. Mas nos tribunais também no âmbito das Forças Armadas. Ou seja, no STM a gente teria a mesma situação. É uma competência de qualquer tribunal militar. Fazer isso aqui, ó. Cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto. Posto é oficial. E da patente. Patente também é sempre oficial. E graduação das praças. Praça é soldado, cabo, sargento. Entenderam? Então, seja a perda do posto, seja a perda ali da patente, o rebaixamento da patente, por exemplo, né? Seja a graduação das praças, sempre vai ser competência do tribunal. Por isso que isso aqui é questão de prova. Tá? Então, ó, artigo 125, parágrafo 3º. Lembrando que vale tanto para a linha E, quanto aqui, ó, tanto para a linha E, né, quanto para a linha D. Beleza? Cuidado que junto com a A é a mais importante até agora aqui, ó, a mais importante até o momento. É só estudar lá o 125, parágrafo 3º e perceber que eu estou falando naturalmente em Minas Gerais de uma competência do TJM-MG. Vamos lá, continuando, ó, compete ao Tribunal Pleno ainda processar e julgar originariamente. Aí vem uma outra questão genérica, aliás, duas questões genéricas, tá? Ação rescisória. Então, ó, eu tenho um acórdão e não foi um acórdão de natureza criminal, tá? Foi um acórdão de natureza, vamos dizer assim, civil administrativa. Cabe ação rescisória? Cabe ação rescisória contra aquele acórdão do TJM-MG. O prazo para você entrar com ação rescisória é de até 2 anos contados ali do trânsito em julgado.
da decisão. Mas é claro, o concurso não pode perguntar isso, aí a gente já começa a entrar no processo civil, tá? Em outros detalhes que estão fora do edital. O importante é vocês perceberem o seguinte, ó, todo tribunal tem competência para julgar ação rescisória e pedido de revisão criminal em cima dos seus acórdãos. Basta lembrar o seguinte, eu tenho um acórdão cível do TJMG, ação rescisória no TJMG. Eu tenho um acórdão criminal no TJMG, pedido de revisão criminal no TJMG. Ah, imagina um TRF. Eu tenho um acórdão cível do TRF, ação rescisória em cima daquele acórdão cível do TRF. Eu tenho um acórdão criminal de um TRF, pedido de revisão criminal. Ah, professor, o STJ também tem? Tem, a gente viu na competência do STJ. O Supremo também tem? Tem, nós vimos na competência do Supremo. Se todo tribunal tem isso, gente, naturalmente o TJM também vai ter, ó, tanto a linha F quanto a linha G, pedido de revisão criminal. Só que aqui, ó, o acórdão, né, é um acórdão criminal. E aí você tem ali o ajuizamento do pedido de revisão criminal. Só de curiosidade aqui, tá? Não há prazo. Por quê? Porque você pode descobrir um erro do Poder Judiciário, no âmbito, né, um erro do TJMMG, mesmo depois do cumprimento da pena. E, naturalmente, aquele que foi injustamente condenado e que, inclusive, cumpriu a pena durante todo o período ali, ele faz jus a uma reparação, né? Então, ele pode ali entrar com pedido de revisão criminal. Eu tenho a anulação do julgamento anterior e ele, inclusive, em razão disso, pode pleitear ali uma indenização e coisas do tipo. Beleza? Então é por isso que a linha F, a linha G, competência genérica, todo tribunal tem. Outra coisa, gente, todo tribunal julga habeas data, mas com relação aos atos relacionados à justiça militar aqui. Então é por isso que apareceu o habeas data ali, habeas data, e nenhuma informação. Peraí, habeas data contra o impedimento de informação por parte de quem? Não explicita. Então, ó, sempre quando for o tribunal ou alguém jurisdicionado pelo tribunal, então o juiz do TJM, alguém que está sob a jurisdição do TJM, tá? Impediu o acesso à informação, habeas data. Tá genérico. O concurso no máximo vai perguntar se o tribunal pleno processa e julga originariamente habeas data. Sim, ele julga originariamente habeas data, tá? Aqui tá bem genérico. O concurso tende a não explorar. Essa telinha aqui é uma telinha bem genérica, pouco provável aí em termos de prova. Vamos lá.